E aí, o que você acha da mobilidade na sua cidade? Aqui no Rio de Janeiro, não há dia que a gente não reclame sobre isso, né? Difícil chegar no trabalho, difícil a gente se movimentar na cidade de uma forma tranquila. O que é essa história de mobilidade urbana? Qual é o conceito que permeia essa questão? A gente estava falando da mobilidade sustentável. Sustentável, é essa que eu quero. Quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, a gente tende a remeter imediatamente à questão ambiental. Mas eu diria que não é só isso, né? Eu acho que a sustentabilidade, ela tem muito a ver com o tempo de deslocamento, a qualidade de vida, o impacto no meio ambiente, a proximidade com o seu local de trabalho, o conforto do usuário, né? É possível? É. Mas eu acho que para isso a gente tem que mudar a visão que a gente tem hoje sobre a questão da mobilidade urbana. Principalmente, eu acho que a gente precisa criar uma hierarquização entre os modais de transportes, de maneira que os transportes de baixa capacidade, então vamos pegar o transporte alternativo, as combis, as vans, elas funcionem como um transporte alimentador daquele modal de média complexidade, que são os ônibus. E os ônibus atuem como um alimentador dos transportes de alta capacidade, metrô, trem de superfície, a rede ferroviária como um todo. Então, acho que a gente precisa começar a hierarquizar, de alguma maneira, esses modais e fazer uma integração entre eles. E acabar com um conceito que existe no Brasil inteiro, mas aqui no Rio isso é muito forte, o conceito do centro da cidade. Todo mundo tem que se deslocar para o centro da cidade. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em centros da cidade. Você tem o centro de Campo Grande, um trânsito caótico, você tem o centro de Jacarepaguá, um trânsito caótico, você tem o centro do Meia, um trânsito caótico. Então, a gente tem que sair desse conceito de centro e começar a pensar no conceito de centros e desenvolver as atividades econômicas nesses centros. A Zona Oeste, por exemplo, a gente precisa de um boom de desenvolvimento, uma atração maior de empresas para aquela região, para que as pessoas possam trabalhar próximo do lugar onde elas moram. Porque se a gente conseguir fazer isso, o tempo de deslocamento vai diminuir, o transporte vai poder ter uma qualidade melhor, e aí sim a gente vai poder entrar num conceito de sustentabilidade. Não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade como um todo, da integração do transporte e do conforto do usuário. Eu queria complementar um pouquinho, acho que ela está trazendo uma coisa que é fundamental e que não é um fenômeno exclusivo do Rio de Janeiro, né? No mundo, o que a gente vê é que entre 2000 e 2030 a população urbana duplica, né? Então a gente tem 2 vezes mais pessoas vivendo nas cidades, mas a ocupação ela triplica, então a gente ocupa um espaço 3 vezes maior. Há 40, 50 anos que a gente já vem com um modelo de cidade que se esparrama cada vez mais. Então, de baixa densidade, sempre com poucos centros, e é isso, né? Então, poucas áreas onde tem uma concentração de oportunidades de trabalho, oportunidades de acesso à educação, acesso a serviços de um modo geral, mas a população esparramada, a gente continua, apesar de já há décadas sabermos que esse é um modelo errado, é um modelo que, na verdade, só gera uma cidade mais insustentável, não só do ponto de vista de mobilidade, mas de todas as infraestruturas, porque o poder público continua tendo que levar a infraestrutura para onde as pessoas estão morando, mas a gente continua reproduzindo esse modelo. Basta ver o nosso programa de habitação social nacional, em âmbito nacional, a gente pode falar isso para o Rio, e a gente pode reproduzir o mesmo modelo em todos os grandes centros brasileiros, né? A gente cada vez mais periferiza a habitação social e faz com que a pessoa vá morar em Santa Cruz, na Estrada dos Palmares, e tenha que fazer o seu trajeto de 3 ou 4 horas diariamente até o centro, o centro do Rio, a Zona Sul, ou enfim, que sejam 35 quilômetros até a Barra, que é uma das centralidades que a gente tem. Então, a gente tem uma questão fundamental que precisa ser pensada até antes dessa hierarquização de transporte, né? O transporte troncal e as alimentadoras, que é a forma como a gente, de fato, se espalha na cidade, dá mais licença de novos empreendimentos cada vez mais para a Zona Oeste. Então, a gente precisa, sim, repensar as centralidades da Zona Oeste e da região metropolitana como um todo, mas pensando sempre no adensamento. Então, a gente precisa ter um adensamento
residencial, a gente precisa ter um adensamento de trabalho, a gente precisa readensar o nosso centro da cidade, que na verdade é um desperdício de cidade. A gente tem durante o dia uma movimentação incrível, né? E à noite a gente simplesmente apaga as luzes do centro da cidade e volta para as nossas casas, então a gente desperdiça ali uma série de infraestruturas, uma área altamente consolidada. A Zona Norte inteira, os bairros da Zona Norte, né? Então é outro grande desperdício que a gente tem. Então, lugares que a gente está a 8, a 5, 10 quilômetros do centro da cidade, que estão cada vez mais desocupados. Bom Sucesso serve para caminhão, na verdade, hoje, né? E uma área altamente consolidada que deveria ser tratada como área nobre. Ao longo de toda a Avenida Brasil, a gente deveria estar pensando no adensamento, principalmente em torno das estações de transporte de alta capacidade e nessas estações, né, no entorno dessas estações, o raio de 1 quilômetro, pensar em como, de fato, trabalhar com outros transportes de outras capacidades e, prioritariamente, pensar no pedestre e no ciclista e ali ter um adensamento construtivo e habitacional. Então, acho que é um repensar da cidade como um todo. Isso é mobilidade urbana sustentável. É a gente pensar na cidade densa, compacta, uso misto de solo, bem conectada, pedestre, ciclista e transporte público. E desestímulo ao carro. Não, com certeza. Desestímulo ao carro. Com certeza. Inclusive, complementando o que a deputada Clarissa falou, a questão de que você tem um tronco e que você tem as alimentadoras, nós temos hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando no município do Rio de Janeiro a questão das combis que foram proibidas de circular. É isso aí. Eu, como morador da Ilha do Governador, assim como mais de 55 mil moradores, a Ilha do Governador tem 400 mil habitantes, nós estamos proibidos, as combis, de saírem do bairro, o que já gerou uma série de problemas. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu convite. Nós vamos ter uma manifestação hoje no Complexo da Maré, devido a um atentado que ocorreu nesse final de semana, em que o motorista de Kombi levou 5 tiros e a passageira que estava com ele, infelizmente, foi baleada na cabeça. Então, ou seja, nós estamos vivendo um problema de violência em que você tem a cartelização, em que grupos econômicos, como nós dissemos anteriormente, se apoderam do poder público. E isso é que tem que também ser discutido, no meu entender, isso é que está na essência de tudo. Porque não adianta ter o conhecimento, não adianta saber quais são as alternativas, se a gente não tem a possibilidade de fazer alguma coisa. Pois é, quando a gente fala de desempenho, né, vocês estão fazendo os comentários de vocês, quando a gente vai analisar uma situação de desempenho, normalmente a gente olha para os fatores de conhecimento, habilidade e atitude, né? Como fatores determinantes dessa coisa acontecer de uma forma bacana. Quando a gente está falando aqui da mobilidade urbana, me parece que não falta conhecimento nem habilidade, porque nós temos gente capaz de fazer acontecer esse plano sustentável do qual vocês falam aqui de uma maneira tão bacana. Fica gostoso a gente de ouvir falar, né? Mas parece que falta atitude na hora de fazer. Eu acho que existe fazer acontecer. Celeste, é uma inversão de prioridade. Existe hoje um investimento muito alto na rede que deveria ser alimentadora, quando na verdade você investe na rede alimentadora, que é o ônibus, sem você ter a rede principal estruturada. Clarissa. O metrô do Rio de Janeiro é um absurdo. Você tem a linha 2, que fez um emendo na linha 1, diminuindo a capacidade das duas linhas, porque quando você faz aquele Y, que foi polêmico, emendando a linha 2 na linha 1, você tem que tirar um vagão de uma linha, um vagão de outra linha, você diminui a capacidade para não ter risco de colisão, para diminuir o risco de colisão, você tem que aumentar o tempo de espera. Então, quer dizer, aí você pega essa linha e emenda depois na linha 4, né, porque não é mais o traçado original. O metrô do Rio de Janeiro é um linhão único. Enquanto você vai olhar o metrô de Paris, é uma rede. O metrô de outros lugares no mundo é uma rede. A ideia de metrô é funcionar como rede. Você tem hoje um sistema ferroviário que dizem está saturado. Não está. Em 1986, a gente transportava na rede ferroviária mais de 800 mil
passageiros. Acho que o grande Agora desafio nós estamos em 500 e pouco. com isso é criar essa rede e que essa rede seja intermodal. A gente tem que pensar agora em vários pontos de integração de qualidade entre os BRTs e o trem e o metrô. Como é que isso tudo se alimenta? Essa visão é fundamental. Vocês estão falando nessa questão, né, da rede alimentadora. A gente percebe, sente, enquanto usuário de transportes, aqui no Rio de Janeiro e em outras praças do Brasil também, porque a gente vai estar falando do Rio de Janeiro, mas o que a gente fala daquele serve de exemplo para todas as outras praças, né? Mas, na verdade, os diferentes meios de transporte, eles parecem que não são alimentadores, eles são competidores, né? Um competindo com o outro, todos nos mesmos trechos, nos mesmos caminhos e sem essa obrigação de complementar. Eu concordo que o centro da cidade ele deve ser esvaziado, a gente deve fazer uma campanha contra o uso do carro, né, como transporte individual, mas qual é a alternativa? Exatamente. Qual é a alternativa? A gente não tem alternativa, porque você vai utilizar o ônibus para levar... Se você já leva 1 hora de carro, você leva 3 de ônibus para chegar em qualquer lugar, né? Muitas vezes a gente vê na empresa funcionários que eles começam a ficar esgotados porque esbarram com o volume de tempo que passam. Teve uma pesquisa recente que mostrou que, em média, o trabalhador aqui no Rio de Janeiro, ele leva 47 minutos e pouco, né, para chegar no trabalho. Em São Paulo, 45 minutos para chegar no trabalho. Ficamos em último, né, no RIM, que foi uma pesquisa do IPEA. Incrível. De 15 cidades. Rio de Janeiro, lá no final. O que pode ser feito? Quais são as propostas para que esse conhecimento se torne realidade? Ele saia do papel, saia das ideias e ele aconteça. A deputada que nos ajudasse nisso, na medida em que o governo federal está financiando o Porto Maravilha. E justamente, como foi bem dito pela senhora há poucos instantes atrás, a questão da residência, do domiciliamento naquela área foi relegado, ou seja, virou um bairro corporativo. Ou seja, você não tem uma política habitacional, muito pelo contrário. As pessoas que tradicionalmente moravam lá estão sendo praticamente expulsas, justamente por quê? Porque os valores dos aluguéis, os valores dos imóveis estão se tornando proibitivos, porque não há uma política de fixação para aproveitar, como bem disse a nobre colega, toda a estrutura que lá está montada. Ou seja, não há uma política nesse sentido, e o governo federal está financiando isso daí. Ou seja, indo de contra todo esse processo. Vou mudar um pouco o tema do que você está falando, vou voltar ao que eu falei aqui no início, que eu acho que foi a grande oportunidade que a gente perdeu com as Olimpíadas. Ganhamos muito dinheiro, empréstimos de bancos internacionais, da Caixa Econômica, do governo federal. Dinheiro não faltou para investir em mobilidade urbana no Rio de Janeiro. O que eu acho foi que a prefeitura fez uma opção totalmente equivocada. Eu brinco que é o prefeito trans. Porque Transoeste, Transbrasil, Transcarioca, Transolímpica, o que são essas trans todos? São vias de ônibus. Quando você pega, por exemplo, a Transoeste, aquela obra, ela era muito importante, ela tinha que ser feita, que era a obra do túnel da Grota Funda, ligando Campo Grande, Santa Cruz à Barra da Tijuca. Estava décadas sendo solicitado. Muito importante essa obra. Agora, não quer dizer que para você perfurar o túnel e fazer a obra do túnel da Grota Funda, você tivesse que fazer isso por sistema de ônibus. O que está acontecendo hoje? Fizeram ali a via do BRT, você chega de manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, em Santa Cruz, é fila, é superlotação. O tempo que você ganha no corredor exclusivo, você está perdendo na fila. Quando você chega depois no terminal na Barra, 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, 1 hora na fila. Outro dia passou uma reportagem, as pessoas sendo empurradas para dentro do BRT para conseguir fechar a porta. Por quê? BRT é uma solução para cidades médias e cidades pequenas, não é uma solução para uma cidade grande como o Rio. Eu discordo, então, aqui. Eu acho o seguinte, que existem sim várias soluções que a gente precisa integrar aqui na cidade do Rio. O BRT é um sistema de alta capacidade, contanto que seja bem feito. Tá? Então, existem padrões de qualidade já internacionais que definem quando é
que um sistema com faixa de ultrapassagem, com estações inclusivas, com pagamento fora do ônibus, pode, de fato, ser considerado BRT. Não é qualquer corredor de ônibus que é considerado BRT, nem pode ser. Eu acho que esse é o grande esforço internacional, né, de não definir que qualquer faixa exclusiva de ônibus pode ser chamada de BRT, porque, afinal de contas, não é, né, para metronizar o sistema do ônibus. Acho que existe essa possibilidade, sim. É um sistema 10 vezes mais barato do que o sistema do metrô, então é possível você fazer 10 vezes mais por quilômetro do que o que você faria por metrô. E é uma solução mais imediata e a gente precisa, porque as cidades estão colapsando. A gente não pode esperar a década que a gente esperou até o metrô chegar em Copacabana. Mas só que ele não tem a gente não tem esse tempo. Ele não tem a capacidade. Eu acho o seguinte... Esse é que é o grande problema. Não, o metrô ele tem a capacidade de até 80 mil passageiros por hora. Quando a gente pensa em metrô, confortável, você 4 passageiros por metro quadrado. Não precisa. Tem monotrilho, tem monotrilho é muito mais caro, inclusive, do que o metrô. Tem VLT. Nós temos uma série de alternativas. E são sistemas caríssimos e a gente precisa de uma solução agora. Basta a gente ver o que aconteceu na Barra da Tijuca. A gente não tem Sabe o que aconteceu na Barra da Tijuca? Quem mora na Barra não deixa o carro em casa para andar de ônibus. E a gente ainda perdeu uma pista, 2 pistas na Avenida das Américas, aumentou o trânsito ali. Aumentou o trânsito e a violência, a quantidade de assaltos que está tendo ali, porque o tempo que você perde engarrafado, passa os caras de moto, estão assaltando todo mundo. Quem mora na Barra vai deixar o carro quando o metrô chegar ali e se integrar com o Transoeste, e aí ele sim vai vir para Não vai deixar, porque já houve um erro no projeto do metrô. O metrô que está terminando no Jardim Oceânico, quando tinha que terminar na Alvorada. Então, o que eu acho realmente é que está faltando planejamento. Como eu acho um equívoco fazer a Transbrasil num trecho ali que vai ligar Deodoro até o centro da cidade, se você está numa área concorrente da rede ferroviária. Eu acho que o equívoco a rede ferroviária que está mal utilizada, né? A rede ferroviária que você pega as estações de trem, estão um lixo as estações de trem. Tem que trocar toda a concessão. Vezes, estações de trem sem escada rolante, estações de trem que às vezes não tem, as pessoas ficam no sol, o trem é desconfortável. Então, eu acho que investir na rede ferroviária era muito melhor do que, por exemplo, fazer uma Transbrasil numa área concorrente. Né? E a Avenida Brasil, ela tem que ser uma via mais de escoamento, de carga principalmente, não de pessoas. Claro que podem circular a Avenida Brasil passa por vários bairros da Zona Norte que deveriam, na verdade, ser readensados, porque são bairros que têm uma infraestrutura altamente consolidada, mas não para fazer da Avenida Brasil. Vai ter o arco metropolitano, a Avenida Brasil não deveria ser mais para transporte de carga, ela tem que ser repensada. De carga interna, nós temos produção dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente ouvindo a população, né, a gente, né, contato com várias pessoas, não há dúvida que o BRT aqui no Rio de Janeiro, ele deu uma aliviada, né, de uma maneira geral, aí nos acessos, né, na velocidade das pessoas se deslocarem. Mas a sensação que a gente tem é meio que isso assim, ele parou. Talvez essa questão da interligação, de terminar onde precisa terminar, isso ainda seja um problema, porque, de repente, ele para em lugares, ou ele termina em lugares que as pessoas têm que aí ter um segundo deslocamento para completar a sua mobilidade, para completar, né, para poder chegar onde está no meio de várias obras, né? O metrô ainda não chegou, não integrou, tem investimento sendo feito no trem, então acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado. É o seguinte, não são todas as obras que vão ser completadas até 2016, mas a gente está no meio de uma série de intervenções na cidade. É claro que tem que se investir no trem e no metrô, isso não há a menor dúvida. Né? Eu acho que essa discussão sobre o que vai acontecer agora com a linha 3, ela não é uma coisa que possa ser decidida tão facilmente assim, precisa ter muito estudo, muita discussão, sem sombra de dúvida. Mas a gente está no meio das obras. Eu acho que não dá para demandar agora que a gente tenha uma solução. Não há transparência, não há abertura de espaço para a participação da população. Para o começo, a gente precisa de planejamento e a gente precisa do envolvimento de vários setores nesse planejamento. O planejamento é a questão. Agora, a gente não pode ficar numa guerra entre modal. Quando eu falo do BRT, não é uma questão de guerra entre modal, mas a questão é o seguinte, o BRT é um sistema que nasce morto. Concordo plenamente. Ele nasce morto porque esses projetos que estão sendo tirados do papel, eles foram escritos há 20 anos atrás, com outra população, com outra realidade de mobilidade urbana,
tudo diferente. Clarissa, você vê Curitiba, que foi a inspiração do Rio de Janeiro, hoje quer mudar. Hoje quer partir para o metrô. Por quê? Porque não cabe mais. E a população de Curitiba é muito menor do que a nossa. E mesmo o Transoeste, que está de fato lotado, ele não está lotado por causa do sistema, da forma como aquele corredor foi desenhado. Ali tem um problema de operação. A concessionária não está colocando a frota que foi originalmente acordada. Aquele corredor podia ter frequência de ônibus 3 vezes maior do que a frequência que tem atualmente. Ele poderia estar dando conta da demanda, que era a demanda estimada de 220 mil passageiros dia. Mais ou menos ele tem como dar conta daquilo se a concessionária faz o que a concessionária deve fazer e se o poder público fiscaliza. Então aí a gente tem um outro problema. Vocês né? primeiro que eu já preciso fazer uma paradinha, já estouramos esse tempo, eu estou aqui segurando, mas meu diretor vai já cortar a gente mesmo. Propor a vocês que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre as alternativas, que alternativas adicionais a gente pode ter para viabilizar essa mobilidade, né? Entendo que nós estamos mesmo num campo de obras, num canteiro de obras, as coisas ainda se complementando, mas a gente volta. Eu vou dar a paradinha para fazer o intervalo e a gente volta ainda nessa questão de BRTs versus metrôs para fechar o assunto, tá bom? Vamos lá.